pessoas vigiando Pedro. A gente já conhece Pedro por ele ser, sanguíneo, ele era eufórico, ele era agitado. Aí você imagina o anjo falando para ele: vista-se, calce suas sandálias, vista sua capa, e após isto siga-me. Vista-se, calce sua sandália, tome sua capa, e após isto siga-me. Ei, Deus está dizendo para pessoas aqui esta noite: Ele vai te tirar desse lugar, mas Ele não vai te tirar de qualquer maneira. Deus não vai te entregar a sua bênção de qualquer jeito. Ele não vai permitir você sair dessa situação pelas portas dos fundos. Deus está te preparando para receber esta bênção. Você não vai sair descalço, desarrumado, largando o que é seu para trás. Você vai sair desse lugar pela porta da frente, porque o seu Deus é poderoso, o seu Deus é grande. Ele pode fazer infinitamente mais do que você tem pedido. Aleluia. Fala com a pessoa que está do seu lado: você vai sair pela porta da frente. Você vai sair pela porta da frente. Glória a Deus. E quando Pedro está pronto, quando ele está caminhando em direção à saída, eu imagino a apreensão naquele momento. Pedro, ele se depara, a palavra ela é precisa em descrever, com uma grande porta de ferro. Se a porta fosse pequena não ia nem ter detalhes, mas a porta era grande, maior do que essa ali atrás. E Pedro, ele chega diante dessa porta, e talvez ele se questiona. Talvez Pedro pense assim: meu Deus, as correntes caíram, eu passei no meio de 16 soldados para sair, e agora eu vou morrer aqui, diante dessa porta. O Espírito Santo quer falar com pessoas. Talvez você começou a sentir e enxergar o agir de Deus na sua vida, mas você chegou em determinada situação que isso te gerou uma dúvida, que isso te fez questionar. Mas o nosso Deus, Ele é aquele Deus que Ele entrega um milagre por completo. A palavra nos diz que apenas a presença do anjo enviado por Deus fez aquela porta abrir. Eita glória! A porta não abriu por Pedro, a porta abriu porque ele tinha um anjo enviado por Deus, carregando uma autoridade e carregando uma presença de Deus. Aleluia! Igreja, o Senhor quer que nós aprendamos nessa noite. A porta que você tanto almeja, ela não vai abrir na sua capacidade, ela não vai abrir se depender dos seus estudos, ela não vai abrir se depender dos seus bens materiais, ela vai abrir no momento que você estiver alinhado com o propósito e cheio da presença e da autoridade de Deus, porque é Ele quem abre as portas e não somos nós. Glória a Deus! E quando Pedro sai daquela prisão, quando Pedro se vê do lado de fora, algo que me chama a atenção nessa leitura é que após sair, o anjo vai embora. O anjo deixou Pedro ali sozinho na porta da prisão. E sabe o que Deus está querendo nos ensinar com isso? Pedro foi conduzido até aquela saída. Ele foi segurado na mão até aquela saída. O anjo abriu a porta para ele até aquele lugar. Mas agora era preciso Pedro caminhar sozinho. Deus está dizendo para pessoas aqui nesta noite: é hora de ter intimidade com Deus. É hora de ter discernimento da parte de Deus. Aleluia! É hora de aprender a caminhar com as próprias pernas. É hora de saber entrar no quarto, fechar a porta, dobrar o joelho e falar com o Pai. Eita glória! Mas Pedro
Pedro era essa pessoa. Pedro estava ligado, Pedro estava conectado. E Pedro, ele se direciona naquele momento para a casa de Maria. Pedro estava em tamanha conexão com o espiritual, que o lugar para onde ele está indo, estava acontecendo um culto. Eita glória. O lugar ao qual ele estava indo, estava acontecendo uma reunião de oração. E o motivo de oração daquele culto era para Deus soltar Pedro, era para Deus libertar Pedro. Eita, aleluia. Eu e você podemos entender que Pedro naquele lugar era uma presença especial. Pedro naquele lugar era a resposta de oração. E Deus está dizendo aqui nesta noite, que aqui na igreja Sinai, nesta quinta-feira, neste culto de gratidão, há uma presença especial. Aqui nesta quinta-feira, nesse culto de gratidão, tem resposta de oração sendo direcionada até a porta. Aqui neste culto, Deus vai operar milagres, Deus vai entregar a sua resposta que você tem buscado durante tanto tempo. Glória a Deus. E quando Pedro chega naquele lugar, Pedro bate na porta, a igreja clamava: Deus guarda Pedro, Deus cuida de Pedro, Deus livra a vida de Pedro. Pedro já estava batendo na porta. Enquanto a igreja clamava, Pedro estava batendo na porta. Se você não entendeu, deixa eu explicar de outra forma. Enquanto você está aqui adorando nessa quinta-feira, nesse culto de gratidão, enquanto você está entregando o seu coração, enquanto você está adorando, enquanto você está levantando a sua mão, enquanto você está abrindo a sua boca e dando glória a Deus, um aleluia, a sua resposta de oração está batendo na porta. Eita glórias. Aleluia. Deus está entregando o seu milagre. Amém, Jesus. Aquele que clama, Deus responde. Amém. Ele é fiel, meu irmão. Verdade. Ele quer ouvir orações nesta noite. Precisamos clamar. Ele sabe o que o seu coração precisa, mas Ele quer ouvir o seu clamor. Ele quer ouvir a sua oração. E a palavra nos conta que nesse momento Pedro bate naquela portinha de madeira, naquela casa, e uma moça de nome Rod vai atendê-lo. Essa moça nos dá a entender que é uma pessoa jovem, ela é uma pessoa inexperiente, mas ela estava atenta. Aleluia. Talvez existem pessoas que estão clamando há tanto tempo, existem pessoas que estão esperando há tanto tempo, mas em determinado momento a pessoa se distraiu, a pessoa se desconectou, e aquela moça, uma pessoa nova, que estava atenta, ela escutou a resposta batendo na porta, e ela se direcionou até aquela porta, e ela abriu a porta, e ela viu que era Pedro. Ela ficou tão assustada que ela não chamou Pedro para entrar. Ela voltou correndo até os irmãos que estavam orando e disse: Pedro está na porta. A resposta de oração chegou, o nosso clamor foi atendido, Glória e a as Deus. pessoas que estavam ali duvidaram. Elas disseram: não pode ser Pedro, Pedro está preso. Talvez é o anjo de Pedro que está ali. Meu irmão, o Senhor está nos dizendo nessa noite, quando Ele entregar esse milagre, quando Ele entregar
a resposta da sua oração, nem você vai entender o que está acontecendo. Glória a O Deus. milagre vai ser tão grande que você vai contar e as pessoas não vão nem acreditar, não vai nem entender o que está acontecendo, porque milagre não tem lógica, milagre não tem explicação, milagre é milagre. Talvez para você, nos seus olhos, na sua lógica, na sua ótica, isso é algo que não é possível de ser realizado, mas para Deus isso não é nada. É verdade, Senhor. Nós precisamos, igreja, alinhar o nosso propósito com o propósito de Deus. Nós precisamos orar de acordo com o propósito de Deus para as nossas vidas. Não adianta eu clamar e eu pedir a Deus algo que vai me desalinhar do propósito dele comigo. Se você está orando para Deus libertar o seu filho de determinada situação, não peça a Ele apenas a libertação, peça para Deus um pregador do Evangelho, peça para Deus um profeta. Se você está pedindo para Deus te tirar do vermelho, de uma dificuldade financeira, não peça para Deus somente por isso. Peça para Deus para você ter condição de ajudar na obra de Deus. Aleluia. Peça para Deus para você ter condição de ser bênção na vida das pessoas. Em nome de Jesus. Se você está aqui esta noite buscando algo na sua vida sentimental, talvez você queira que Deus te dê um casamento, que Deus abençoe você nessa área. Não peça a Deus somente por isso. Peça a Deus assim: Deus, eu quero uma pessoa que vai segurar na minha mão, que vai me ajudar a caminhar, que vai fazer a obra comigo, porque o seu propósito vai estar alinhado com o propósito de Deus. Aleluia. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 13, está escrito: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Glória a Deus. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Aleluia. Se você é filho de Deus, meu irmão, levanta a sua mão e toma posse dessa palavra. Aleluia. Jesus, Ele pode fazer, Ele vai fazer, Ele já está fazendo, mas para que o Pai seja glorificado no Filho. Ele vai ser glorificado na sua vida, minha irmã. Amém. Ele vai ser glorificado na sua casa, minha irmã. Ele vai ser glorificado na vida dos seus filhos, minha irmã. Ele vai ser glorificado no seu casamento. Glória a Deus. Quando Pedro entra naquela casa, Pedro ele interrompe a comemoração ali, e a primeira coisa que Pedro faz é mandar avisar os irmãos, é mandar dar notícia para o outro Tiago. Talvez você não entende a prova, talvez você não entende a luta, é muito pesado, o fardo é grande, mas é porque Deus quer colocar um testemunho na sua boca. Aleluia. Das maravilhas e dos milagres que Ele operou na sua vida. Amém, Jesus. E ali naquele lugar que estamos finalizando, a palavra nos fala que o dia amanhece na prisão. Os 16 guardas estavam ali fazendo a rotina, fazendo a vistoria. Eles identificaram que Pedro não estava mais ali, e mais, eles não acharam vestígios, nem a roupa, nem a capa, nem a sandália. Eita, Pedro glória. não deixou nada para trás. Deus está dizendo para você nesta noite: do lugar que Ele vai te tirar, do lugar que Ele vai tirar o seu filho, a sua filha, do lugar que Ele vai tirar o seu esposo, a sua esposa, para ali Ele não volta nunca mais. No quadro de ansiedade, para ali Ele não volta nunca mais. Depressão nunca mais, falência nunca mais, vícios, prostituição, promiscuidade, pecado
nesta noite, igreja. Aleluia. Se você acredita, toma posse, glorifica e exalta o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos nos colocar sobre os nossos pés.